Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada O Prometeu Moderno e é uma história sobre ficção científica, sociologia, utopias e distopias. Mary Shelley e Frankenstein. Meu nome é Luísa Luze e eu vou contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões, inspirando em Castro Alves. Eu quero falar de livros à mão cheia. E sobre algumas dessas histórias, eu poderia falar dias e dias. Vamos por partes, então. Hoje, um pouco sobre um livro clássico. Outro dia, outra história. Sobre o formato. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. Espere por episódios novos no início da semana. E dê uma olhada no Apoia-se. Ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz. Coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio, para você não se preocupar com isso durante a história. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas e profundas. Não precisamos de pressa agora. Podemos prestar atenção nessa ação simples. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca, assoprando sem força, mas com insistência. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca.
assoprando e relaxando os músculos da face, do pescoço, dos ombros. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. E solte seu peso na cama. Relaxe todos os seus grupos musculares, seus dedos, suas mãos. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. E continue respirando num ritmo confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. O Prometeu Moderno. Eu li um livro interessante no outro dia. Era o terceiro volume de uma série de ficção científica. Mas nesse caso, como em outros, o meu favorito foi o primeiro livro da série. Tem o melhor argumento para educação universal que eu já vi. Mas é uma alegoria, uma metáfora. Não vou nem falar dessa série hoje. Mas sabe, muitas ideias intrigantes da sociologia humana são apresentadas de forma robusta através da ficção científica. Tem essa coisa peculiar na ficção científica de alta qualidade, que são histórias que, através de uma alegoria, criticam ou propõem versões da sociedade ideal ou da sociedade desequilibrada, da utopia à distopia, abrindo um baralho de futuros, às vezes moldada pelos contrastes, às vezes acusadas nas suas semelhanças. Como nas séries mais famosas do século passado. Fundação é uma história sobre império, por exemplo. Sobre os contrastes entre burocracia e barbárie. O vilão na alteridade, mas consegue se esquivar de perguntas mais difíceis sobre moral e autodeterminação. Em Duna, um livro de uma geração posterior, as delicadezas da política são contrastadas com a violência do império.
versões e visões distintas de sociedade, de livre-arbítrio, de destino. Quero falar de ficção científica, então, em algum momento, momentos, histórias. Então, que lugar melhor para começar a falar de ficção científica, senão pela obra-prima, primeira de seu tipo e superior pela sua qualidade, Frankenstein, de Mary Shelley. O livro voltou a ser um tópico popular pelos esforços do diretor Guillermo del Toro, um artista contemporâneo do surrealismo, se é que posso descrever assim. Temos agora uma nova versão em filme do livro gótico de 1818, quando Mary Shelley escreveu sobre o monstro titânico Frankenstein, o médico e a sua criatura. Ela usou uma capacidade impossível da ciência médica, uma fantasia de não ortodoxia científica que por mistérios alquímicos criaria a vida, sem planos, sem imperativo moral categórico, apenas expectativas exóticas que desmoronam na realidade do dia. Uma alegoria para alertar sobre o futuro, sobre a pesquisa e a ambição sem ética, sem controle, que poderia criar um monstro incontrolável, uma criatura melhor na sua inocência, moral e crueldade. Um superlativo da humanidade, um reflexo dos deuses da mitologia antiga. Mas também era um comentário sobre a sociedade do presente dela, que bebia das fontes teóricas do anarquismo na mesa de seu pai. Países revirando as vidas e o corpo das pessoas mais vulneráveis. Nas evoluções das revoluções industriais, transformando e abandonando os métodos tradicionais do campo. Uns anos atrás, o Teatro Nacional Inglês transmitiu pela internet 2 versões da mesma peça. Uma adaptação do Prometeu moderno de Mary Shelley. Os atores principais, os intérpretes do doutor e da criatura, trocavam de papel. Uma noite um, outra noite outro.
O resto dos atores permanecia nos seus papéis e apenas esses dois alternavam. Foi fantástico, tão distintos e plausível, de um jeito que a ficção científica consegue ser. E recentemente, mais uma versão cinematográfica. Fantástica. Como a maior parte do trabalho do Del Toro. E também visceral e um pouco histriônico, se me permitem o anacronismo. Uma adaptação interessante. O livro de Shelley, Frankenstein, tem o subtítulo de O Prometheus Moderno. Eu gosto disso. O nome como um descritivo. O Prometheus antigo é uma figura famosa da mitologia grega. Era um titã, filho da segunda geração. Roubou o fogo dos deuses e deu de presente para a jovem humanidade um ato de amor e rebeldia pelo qual ele foi punido todos os dias, punido por sua ambição e por sua imprudência também, dando ferramentas para os filhos da terra, esquecendo na sua ânsia o potencial rude da humanidade. Nessa história de Prometeu, o fogo, em si muito útil para a história da humanidade, é considerado uma alegoria para o conhecimento. O fogo da razão, a chama da inspiração e conhecimento, indescritível em si, aproximada, impulsos elétricos percorrendo redes neurais, a grande certeza do dualista, que a ideia nunca poderia ser reduzida ao físico, que a mente é maior do que o cérebro. Mais interessante também, o Prometeu moderno. Eu li um livro interessante no outro dia, na outra semana. O terceiro livro de uma série de ficção científica. Mas, nesse caso, como em outros, o meu favorito foi o primeiro livro da série. Tem o melhor argumento para a educação universal que eu já vi. Mas é uma alegoria, uma metáfora. Eu não vou nem falar dessa série hoje. Muitas ideias intrigantes da sociologia humana
são apresentadas de forma robusta através da ficção científica. Tem essa coisa peculiar na ficção científica de alta qualidade, que são histórias que, através de uma alegoria, criticam ou propõem versões da sociedade ideal ou da sociedade desequilibrada, da utopia até a distopia, abrindo um baralho de futuros. Às vezes, moldada pelos contrastes, às vezes, acusada nas suas semelhanças. Como nos livros de ficção científica mais famosos do século passado. Fundação é uma história sobre imperialismo e império, por exemplo, sobre os contrastes entre burocracia e barbárie. O vilão na alteridade, mas consegue se esquivar de perguntas mais difíceis sobre moral e autodeterminação. Em Duna, um livro de uma geração posterior, as delicadezas da política são contrastadas com a violência do império. Visões e versões distintas de sociedade, de livre-arbítrio, de destino. Quero te falar de ficção científica, então. Em algum momento, momentos, histórias. E que melhor lugar para começar a falar de ficção científica, senão pela obra-prima, primeira do seu tipo e superior pela sua qualidade. Frankenstein, de Mary Shelley. O livro voltou a ser um tópico popular pelos esforços do diretor Guillermo del Toro, um artista contemporâneo do surrealismo, se é que posso descrever assim. Mais uma versão em filme do livro gótico de 1818. Quando Mary Shelley escreveu sobre o monstro titânico Frankenstein, o médico e a sua criatura,
Ela usou uma capacidade impossível da ciência médica de sua época. Uma fantasia de não ortodoxia científica, que por mistérios alquímicos criaria a vida sem planos, sem imperativo moral categórico. Apenas expectativas exóticas que desmoronam na realidade do dia. Uma alegoria para alertar sobre o futuro. Sobre a pesquisa e ambição sem ética, sem controle, que poderia criar um monstro incontrolável, uma criatura melhor na sua inocência, na sua moral, na sua crueldade. Um superlativo da humanidade, reflexo dos deuses da mitologia antiga. Mas também era um comentário sobre a sociedade do presente dela, que bebia das fontes teóricas do anarquismo na mesa de seu pai. Países revirando as vidas e o corpo das pessoas mais vulneráveis nas evoluções das revoluções industriais, transformando e abandonando os métodos tradicionais do campo. Uns anos atrás, o Teatro Nacional Inglês transmitiu pela internet duas versões da mesma peça. Uma adaptação do Prometeu moderno de Mary Shelley. Os atores principais, os intérpretes do doutor e da criatura, trocavam de papel. Uma noite um, outra noite outro. O resto dos atores permanecia nos seus papéis e apenas esses dois alternavam. Foi fantástico. Tão distintos e implausível, de um jeito que a ficção científica consegue ser. E recentemente, mais uma versão cinematográfica fantástica, como a maior parte do trabalho do Del Toro. E também visceral e um pouco histriônico, se me permitem o anacronismo. Uma adaptação interessante. O livro de Shelley tem o subtítulo de O Prometeus Moderno.
Eu gosto disso. O nome como um descritivo e não apenas referente. O Prometeus antigo é uma figura famosa da mitologia grega. Era um titã, filho da segunda geração. Roubou o fogo dos deuses e deu de presente para a jovem humanidade um ato de amor e rebeldia, pelo qual ele foi punido todos os dias. Punido por sua ambição e por sua imprudência também, dando ferramentas para os filhos da terra, esquecendo, na sua ânsia, o potencial rude da humanidade. Nessa história de Prometeu, o fogo, em si muito útil para a humanidade, é considerado como uma alegoria para o conhecimento, o fogo da razão, a chama da inspiração e conhecimento, indescritível em si, aproximada. Impulsos elétricos percorrendo redes neurais. A grande certeza do dualista, que a ideia nunca poderia ser reduzida ao físico, que a mente é maior do que o cérebro. Mas interessante também. Durma bem.